Nesta semana acontece um evento muito bacana, muito bom e que diz respeito à cultura, literatura e um dos maiores nomes da literatura, pode-se dizer com certeza, no mundo. Trata-se da 14ª Semana Monteliana, celebrando agora, né, os 108 anos de Josué Montello e os 50 anos de Os Tambores de São Luís, uma obra-prima. Para falar sobre isso tudo, a gente conversa agora com a gestora da Casa de Cultura, Josué Montello, a Josiane Maria de Souza e Souza. Josiane, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Muito obrigada pelo espaço, sempre aí para estar divulgando os eventos da Casa de Cultura. Maravilha, né? Essa casa maravilhosa, né? De muita cultura, o nome já diz, né? Claro. E tudo que diz respeito, né? Tudo que se fala sobre Josué Montello remete à cultura, né? O homem era realmente um vetor cultural e que agregou da forma mais primordial e é difícil até explicar, né? Porque ele era tão múltiplo na sua produção textual, né? O cara fez teatro, fez poesia, romances, enfim, que marcam a nossa história, né? Inclusive utiliza da própria história do Estado do Maranhão para inserir dentro das suas obras, né? Deixar uma característica até mais, um tempero a mais, né? Ele sempre utilizou nas suas obras fatos históricos e isso demonstra, né, que ele era um pesquisador, entre outras atividades que ele exerceu durante várias décadas de vida, né? Porque ele viveu bastante e viveu muito bem e produziu muito, né? Enfim, esse é o Josué Montello, essa figura maravilhosa que a gente tem na nossa cultura. Tudo é cultura em Josué Montello, não é isso, Josiane? É verdade, tudo é cultura. Como você falou, o Josué Montello, ele passeou, né, por vários gêneros literários, no romance, na poesia, na crônica, no teatro, e além de ter deixado, né, essa obra magnífica dele, com mais de 160 obras, ele também foi um grande gestor cultural, né? Ele trabalhou pela cultura do Maranhão, pela cultura do Brasil, né, exercendo vários cargos importantes em instituições muito importantes desse país. Então, por tudo isso, ele foi capaz de nos deixar esse legado cultural assim imenso, né? E por isso, e pela pessoa que ele foi, a Casa de Cultura tem essa missão de manter viva a memória desse escritor, né? E especialmente no mês de agosto, quando ele completa aniversário, o mês de aniversário dele, a gente tem aí há 14 anos realizando essa semana com diversas atividades para relembrar, né, revisitar o Josué Montello através dessas ações, através de palestra, através de mesas redondas, lançamento de livro, visitas guiadas, exposições. Então, a gente tem assim um leque de atividades bem diversificado para rememorar, né, quem foi esse grande escritor maranhense. Josiane, essa semana ela é muito importante, né? Por conta de datas, né? Inclusive, além dos 108 anos dele, os 50 de Os Tambores de São Luís, essa obra maravilhosa, obra-prima. Mas antes da gente falar da obra especificamente, dessas datas, lembrar que a Casa de Cultura Josué Montello, ela está o tempo todo aberta, ela tem programação o ano inteiro, não é só nesse período. E eu acho que se configura aí como uma das mais importantes casas de cultura que a gente tem aqui em nosso estado. Queria que você falasse justamente dela, como está essa gestão, né, de uma programação e de um material, né, um acervo riquíssimo de Josué Montello, dessa sua produção, que é vasta, como você explicou, e esse funcionamento, né, de 365 dias por ano, né? Sim, a Casa de Cultura é um órgão público, né, como todos sabem, é um órgão ligado à Secretaria de Estado da Cultura. Nós realizamos ações o ano inteiro, como você falou. A casa está aberta ao público
de segunda a sexta, a semana inteira, na parte da tarde. Nós temos a visitação guiada, né? Nós temos uma agenda com as escolas em São Luís, as escolas nos procuram para levar os alunos, estudantes, desde o ensino fundamental até o ensino médio, levam seus alunos para conhecer, né, um pouco mais da vida e da obra de Josué Montello nos nossos espaços. A Casa de Cultura é um espaço que abriga a biblioteca, que pertenceu a Josué Montello, mas para além disso, né, além da biblioteca que pertenceu a ele, que é importantíssima, que são livros, assim, temos livros raros, livros de literatura francesa, que é riquíssima, temos as obras da seção monteliana, que é as obras do Montello e sobre ele. Nós temos o acervo em geral, que ocupa todas as áreas do conhecimento, mas com ênfase na literatura, por ele ter sido um literato, né, ter sido um grande escritor e que leu muito, e toda essa obra ele nos doou, né, a sua biblioteca particular. Mas, para além da biblioteca, nós também temos um espaço arquivístico que possui 42 mil documentos sobre o Josué Montello, que são correspondências, recortes de jornais, documentos pessoais, os romances originais, os manuscritos dos romances, tudo isso organizado por Dona Ivone, que era a viúva dele, que era a esposa, foi a segunda esposa dele, e que teve esse cuidado de guardar toda essa documentação para que hoje abrigasse o arquivo Josué Montello, que é um espaço de memória e que serve como o espaço de pesquisa, onde os pesquisadores, historiadores, as pessoas que estão lendo Montello, que estão trabalhando a obra de Montello, pesquisando, estudando, tem esse espaço único, né, no Brasil, que ocupa, né, que tem esse acervo riquíssimo sobre a vida e a obra de Josué Montello, que é o arquivo pessoal dele. Além disso, temos também um museu, né, o espaço museológico, onde abriga as peças que pertenceram a Josué Montello, tem as medalhas que ele recebeu ao longo de sua vida literária, as condecorações, placas, coisas pessoais, peças pessoais, como chaveiros, óculos, canetas, o fardão da Academia Brasileira de Letras, que também foi doado para casa por Dona Ivone, está lá o fardão completo, que pertenceu a ele. Então, assim, a pessoa que visita a Casa de Cultura, ela tem essa riqueza para conhecer, né? Não só a biblioteca, mas também o arquivo e o Museu Josué Montello, contando toda essa história de vida e literária do Josué Montello. Maravilha. Josiane, olha, isso é uma coisa de uma importância gigantesca, a gente não tem nem como mensurar. De fato, mesmo que ele já tenha morrido e já tenha cessado ali uma atuação, mas as questões relacionadas a essas correspondências, né, que ele se correspondeu com centenas, né, de outros fazedores de cultura tão importantes, né, quanto ele. Não só no sentido cultural que estamos dizendo aqui, de produção textual, de romances, novelas, teatro, poesia, entre outras coisas, mas em um sentido também profissional e político acima de tudo. Ele morou no exterior, teve contatos mil, e essas correspondências, né, o ato de escrever, né, torna esses documentos, inclusive, uma espécie de obra de arte, porque até a forma de escrever, que era muito característica dele, claro, né, de uma beleza gigantesca. Eu queria que você falasse justamente dessa preciosidade, né, que foi, inclusive, essa produção textual dele, que não deixa de ser, de correspondências com as mais diversas pessoas, mais diversos artífices também, né, e pessoas de importância. Isso. Na Casa de Cultura nós temos esse acervo de correspondência, onde é um acervo que é procurado não só por pesquisadores maranhenses, mas também nós somos muito procurados por pesquisadores de fora, de outros estados, que estão pesquisando, por exemplo, Jorge Amado. Então, a gente é procurado para saber se tem correspondências entre ele e Jorge Amado, que nós temos, né? Sobre Guimarães Rosa, temos aí Juscelino Kubitschek, né, que foram grandes amigos, então são personalidades da literatura, da cultura, da política, que a gente
tem lá essas correspondências importantíssimas, inclusive a de Juscelino Kubitschek, ele publicou algumas no livro Juscelino Kubitschek de Minhas Recordações, né, foi um livro que ele fez em homenagem ao Juscelino, por ele ter sido assessor do Juscelino. Então, para além das cartas, temos também aquela documentação, por exemplo, Josué Montello ele foi reitor pro tempore, né, reitor por um ano da Universidade Federal do Maranhão, e aí, então, nesse período de um ano, ele também a Dona Ivone recolheu várias documentações a respeito disso, a respeito desse momento dele enquanto reitor, né? E então esse material está lá, que já nos rendeu uma exposição belíssima sobre o Josué Montello como reitor da UFMA. Inclusive, já levamos aí na universidade, no ano do centenário, em 2017, e é uma exposição muito rica, que mostra o Josué Montello, as coisas que ele realizou enquanto reitor, as pessoas com quem ele conviveu. Então, assim, é um acervo muito rico, né, e que é muito revisitado pelas pessoas e que representa a memória, né, a memória do Josué Montello em todos os seus aspectos. Quando a gente fala dos recortes de jornais, por exemplo, que é uma coisa que a gente quase não tem mais, o jornal impresso, né? Hoje o jornal está praticamente quase todo digital, né? Virtual, mas ele viveu uma época em que todas as notícias saíam no jornal impresso, e esses jornais eles eram feitos recortes. Dona Ivone recortava, fazia toda a catalogação desse material, nos lançamentos de livros dele, nas viagens, nos eventos que ele participava. Então, tudo que saía sobre Josué Montello, nos jornais, a Dona Ivone tinha um cuidado primoroso de guardar esse recorte, referenciar de onde era esse recorte, para que hoje nós tenhamos, né, esse acervo rico de informações acerca do Josué Montello. Então, é um acervo muito rico, o acervo do arquivo. Maravilha. Josiane, a gente já está no limite do horário, acabou nem falando sobre os 50 anos de Os Tambores de São Luís, né? Que só ele merece aí uma entrevista exclusiva, né? Só para falar de Os Tambores de São Luís, dada aí a sua rica profundidade, né? Que fala também de problemas, né? Que assombram o país até hoje, relacionados à escravidão e, claro, a uma maranhensidade, a cultura, os próprios tambores de São Luís, como ele fala, né? Que ecoam, né, o tempo todo aqui em nosso estado, especificamente no São João, né? Enfim, mas a coisa ela é uma coisa constante, né? Isso diz respeito à nossa cultura, ao nosso povo, ao nosso DNA, à nossa raiz. Infelizmente, a gente vai ficar para outro momento. Eu queria que você fizesse um convite justamente para que as pessoas tenham contato com essas riquezas, e essa semana vai até na sexta-feira, portanto, né? Começou na segunda e vai até sexta, a Semana Montelliana. Faça esse convite, por favor. A Semana Montelliana, a gente começou dia 18, fomos até o dia 22, tivemos ontem a jornada literária com trabalhos apresentados belíssimos pelo professor Mauro, a professora Vitória, sobre Josué Montello, sobre a obra do Montello, principalmente os Tambores de São Luís. Hoje teremos o segundo dia de jornada, com outras apresentações, mais 3 trabalhos serão apresentados, inclusive uma professora do Rio de Janeiro, a professora Renata Barcelos, vai estar apresentando o trabalho hoje, via online, e também amanhã, que é o grande dia 21 de agosto, aniversário do escritor Josué Montello, nós teremos uma programação com o lançamento desse livreto aqui, que é um livreto que chama Saga de Damião, que é uma adaptação dos Tambores de São Luís, na verdade, da Saga de Damião para o teatro, feita pela professora Marta Brasil, e nós produzimos pela Casa de Cultura, será distribuído amanhã para os nossos visitantes. Teremos também o lançamento da pré-venda do mais esperado, que é Os Tambores de São Luís, a edição especial de 50 anos. Nós iremos lançar a pré-venda amanhã, então quem tiver interesse em adquirir seu exemplar, já faz a pré-venda, vai ficar aberta até o dia 17 de setembro, provavelmente dia 18 de setembro nós estaremos lançando essa edição especial e fazendo a entrega de quem comprou na pré-venda. E também teremos a apresentação do Boi de Tapari,
né, que esse ano homenageou os tambores de São Luís na toada 2025. Além de ter uma mesa redonda, onde vai se discutir o professor daí da UFMA, Dino Cavalcante, o professor José Neres e a professora Tassiane Muniz, também do Departamento de Letras, que vão estar conversando com a gente sobre a importância da obra de Montello estar inserida no âmbito escolar e universitário. Então, é uma programação muito rica e aguardamos todos vocês amanhã, hoje na Jornada Literária, amanhã nessa programação especial, às 18 horas, na Casa de Cultura Josué Montello. Está feito com Josiane, só para lembrar, né, o endereço da casa. Rua das Hortas, número 327, Centro, São Luís, ali pertinho da Praça Deodoro, estamos ali naquela região. Tá? Então, é bem prático para chegar lá e a gente convida todos para ir participar desse momento juntamente com toda a equipe. Maravilha, olha, muito obrigado, né? Eu quero o meu exemplar, viu, de Damião. Sim. Aí para o teatro, inclusive que a gente mais pensa, né? As possibilidades de São Luís. Recentemente tivemos os quadrinhos, né? Sim, os quadrinhos recentemente saiu em quadrinhos, né? O Irami, enfim, que está de parabéns também, que fez uma obra primorosa em cima de uma obra, enfim, ele já deu uma continuidade em outro formato, e a gente fica só imaginando as possibilidades de formatos que cabem, né, para os tambores de São Luís. Aquilo serve para uma série, uma novela, até novela, né? Enfim, dá para ser qualquer coisa, porque a história é belíssima e diz muito respeito a gente. A sexta edição. Maravilha. Vai estar lá também, né? É a última edição, e após o falecimento do escritor, nós tivemos aí algumas edições especiais, né, como os quadrinhos, como a edição que nós fizemos em 2019, e também teve uma edição fotobiográfica, que foi com fotografias, né, que é a obra Tambores, foi feita pelo Poesia do Olhar, também uma obra belíssima, que retrata os tambores de São Luís através da fotografia. Então, são as diversas possibilidades que essa obra nos permite trabalhar, e os professores também trabalham bastante nas escolas. Maravilha. Josiane, muito obrigado pela sua presença aqui em Informações. Acabei de conversar com a Josiane Maria de Souza e Souza. Ela é gestora da Casa de Cultura Josué Montello, falou sobre a 14ª Semana Monteliana, que acontece até sexta-feira, e vamos aproveitar esse momento cultural e monteliano acima de tudo. Muito obrigado, Josiane. Bom dia. Obrigada pelo espaço sempre, Adalberto. Estamos à disposição para quando vocês precisarem. E convidamos todos para estar na Casa de Cultura. Maravilha. Uma boa semana a todos. Bom dia. Bom dia. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, Mara Nogueira. A gente volta amanhã com mais informações. Você assume agora, sessão das 8, muita música boa a partir de agora. Portanto, até amanhã. É isso aí, Adalberto Júnior. Pois é, já no Sessão das 8 tem Lulu Santos, Cláudio Zoli, Gilberto Gil e muito mais. E a gente se encontra já. Maravilha. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br